Bom dia, Mário. Bom dia, irmãos. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo muito bem, Angélica. Que o Espírito Santo te Amém. use mais uma vez, viu? Amém, amém. Eu desejo a todos um bom dia. Nós hoje vamos iniciar o estudo em- no livro que tem um título bem sugestivo, A Vitória da Igreja na Crise Final. Apesar dele ter um título falando de vitória, mas ele vem trazendo alguns momentos que não são tão bons assim, né? Que nós vamos passar nesses últimos dias. E eu quero pedir, dizer para vocês que minha internet de vez em quando está caindo, né? Ontem foi assim. Eu espero que agora não aconteça isso. E o autor desse livro é o pastor Fernando, o outro nome eu não sei pronunciar direito, mas diga aí, Fernando Robson. Chage. Fernando Fernando Chage. Chage. Como o Robson conhece todos os pastores, é mais fácil para a gente perguntar o sobrenome deles, né? Em tudo, né? Mas o pastor Fernando Chage, ele vem trazendo aqui, na verdade, algumas orientações para a igreja dos últimos dias mesmo, né? E ele diz o seguinte, que os temas que estão aqui contidos no livro, daqui a pouco eu digo para vocês quais são os temas, eles têm que ver não somente com importantes fatos proféticos e acontecimentos históricos, mas também com profundas verdades espirituais que nós precisamos lembrar, na verdade. Porque eu digo que nós, o povo de Deus dos últimos dias, nós não estamos sem conhecimento. Nós sabemos, nós temos estudado a Bíblia ao longo de muitos anos, alguns mais do que outros, e nós não estamos ignorantes quanto às coisas que vão acontecer. É que as coisas da vida, elas têm tirado, na verdade, às vezes, o nosso foco. E o que é que acontece? É por isso que nós somos a igreja de Laodiceia, mas como diz Mário, nós somos a igreja de Laodiceia, mas nós não precisamos continuar no estado que nós estamos. E por não querer continuar no estado que nós estamos, é que nós estamos aqui. Não é isso? Sendo redundante, é por isso que nós estamos aqui. Deus, ele pintou esse quadro e Satanás, ele tenta tirar esse foco da gente. E nós temos aqui, por exemplo, os temas são bem interessantes. Nós temos aqui o Cristo com sua igreja através dos séculos, visão panorâmica, que é hoje que nós vamos estudar, visão panorâmica de acontecimentos futuros, a perseguição e o cristão, símbolo de potências apóstatas perseguidoras, o tempo de angústia, vão ser dois estudos do tempo de angústia, para vocês verem que é tão importante que vão ter dois estudos, o espiritismo e ocultismo, o espiritismo na profecia bíblica, a glossolalia e os fenômenos carismáticos, o crucial conflito do Armagedon, a libertação da igreja, a segunda vinda de Cristo e os 144 mil, e Cristo, nossa vitória. Ou seja, percebam que são temas super importantes para nós. E nós precisamos realmente estar atentos. E aí, ele traz aqui, né, Deus, ele não deixou a igreja dele sem saber as coisas, ou seja, Deus ele já deu para a gente mais ou menos uma visão geral dos acontecimentos. Nós já temos uma visão geral e como o próprio pastor diz, né, embora eu e você nessa caminhada rumo a essa vitória, né, em nossa caminhada rumo a essa vitória, embora a gente não conheça alguns pormenores, mas nós já temos realmente uma visão do que vai acontecer. E o objetivo é mostrar que essa viagem não é uma viagem qualquer, é uma viagem cheia de emoções. Né? Vamos passar por algumas emoções boas e algumas emoções não tão boas assim. E aí eu gostaria de convidar vocês a abrirem a Bíblia no capítulo 6 de Efésios, no verso 10, e nós vamos ler aqui. Vamos orar primeiro.
Senhor nosso Deus e Pai querido, o Senhor nos despertou, querido Deus, para mais um dia nessa viagem que nós estamos fazendo. É uma viagem que tem momentos agradáveis, momentos muito bons, mas tem alguns percalços. Mas, querido Deus, com certeza o Senhor nos chama para compreendermos, para colocarmos foco naquilo que o Senhor deseja e que nós precisamos. Principalmente entendermos que, mesmo com as pedras do caminho, nós temos um lugar para chegar e nós temos uma vitória para alcançar. Abençoa esta igreja das madrugadas, Pai. Abençoe cada membro desta igreja, cada família que nós representamos. Nós buscamos o Espírito Santo aqui, Senhor, porque nós desejamos realmente ser vitoriosos nessa viagem. Que Ele nos ajude na caminhada, que Ele nos ilumine neste momento, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia diz assim, falando sobre a armadura de Deus, no verso 10, quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Ao nos dar a visão dos acontecimentos dos últimos dias, nós sabemos que acabei de ler aqui vários temas que não vão ser fáceis, né? Nós vamos passar por momentos difíceis. Mas, como disse aqui a palavra de Deus, né? Nós precisamos ser fortalecidos em Deus e na força do poder de Deus. Pela nossa própria força, claro que nós não vamos conseguir chegar lá, mas pela força de Deus nós vamos ultrapassar todas as barreiras. E aí a pergunta é, por que então nos preocuparmos com o negativo? É uma ideia de Satanás tirar nosso foco disso aí também. É por isso que nós somos essa igreja de Laodiceia, porque nós não nos preocupamos com o negativo, ou quando pensamos no negativo, pensamos de forma negativa. E aí Deus ele envia seus escritores, seus pastores, seus servos, para estarem trazendo para nós palavras de iluminação. Deus tem inspirado seus servos para trazer para nós palavras de iluminação, de fortalecimento. Por que nos preocuparmos com o negativo, não é? Já que, segundo algumas pessoas, isso traz sentimentos negativos para nós. E aí ele responde, ele diz que é para que nós aprendamos a manter uma atitude alegre, apesar do negativo. É aquilo que é falado agora, não é? Porque a pandemia está aí, o Robson está aí o tempo todo falando. Nós sabemos que existe uma pandemia, nós sabemos que vai acontecer muito mais do que isso. Porém, nós precisamos entender que, apesar disso, nós temos um Deus que cuida de nós. Apesar do que possa acontecer comigo e com você, nós estamos numa caminhada que vai ser uma caminhada vitoriosa. Se eu colocar meus olhos aqui embaixo na terra, eu só vou ver pandemia. Mas se eu elevar meus olhos para o céu, como a Bíblia diz, eu vou ver que já chegamos nos últimos dias deste mundo e que Jesus está voltando. Aquela mensagem de ontem foi maravilhosa para nós. Então, eu preciso entender que muita coisa negativa vai acontecer, mas existe um Deus que está preparando os últimos dias de uma forma rápida para que nós saiamos deste mundo ruim. Se for necessário acontecer o que está acontecendo e tiver que acontecer realmente tudo que vai acontecer nos últimos dias e Jesus estiver voltando logo, aleluia, eu preciso, tudo que o meu sonho é estar no céu. Meu sonho é sair daqui dessa terra que causa tanto problema para nós. E aí ele diz aqui, por exemplo, antes de tudo, mencionemos que o conhecimento do futuro, de acordo com a profecia bíblica e os escritos de Ellen White, nós vamos estar estudando principalmente a Bíblia e o espírito de profecia, não impede que o verdadeiro cristão tenha uma atitude sempre alegre por dois motivos, ele diz, né? Porque Deus nunca revela um futuro assim, sem antes conceder a bendita companhia de sua segurança. E Jesus diz, eu estou convosco todos os dias, ou seja, eu não estou só. Aqui temos pessoas passando por mais tribulações, uma do que as outras, às vezes. Mas nós não estamos sozinhos. A Bíblia diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
E, em segundo lugar, ele diz, o estudo desses acontecimentos, ele fortalece a fé e a confiança que o Filho de Deus, que nós, que eu e você, temos em um pai amante e um maravilhoso irmão mais velho que percorreu esse caminho antes de nós. E ele sabe exatamente, como a Bíblia diz, ele sabe o que é padecer. Então, nós temos realmente alguém na nossa família que é superior a nós e que está junto conosco, porque ele sabe exatamente o caminho que nós estamos trilhando. E nada agrada mais a Satanás do que esse raciocínio enganoso e a falta de confiança que resulta de uma ignorância voluntária. Tem pessoas que preferem não conhecer, não saber, viver à margem dessas orientações. Eu não quero saber disso, não. Às vezes a gente fica se alienando, né? O povo diz que o povo de Deus está alienado. Sim, nós precisamos nos alienar do mundo e nos apropriar das orientações de Deus, dos conhecimentos que Deus traz para nós. Mas, mesmo assim, tem pessoas na igreja que querem se alienar disso. É por isso que não estamos buscando, muitas vezes, na Bíblia, no Espírito de Profecia, o conhecimento que nós precisamos para caminhar, a luz necessária para caminhar nesses dias. Deus tem, na verdade, Deus ele preparou uma gama de materiais para nós entendermos que nós temos luz suficiente para não andarmos tateando no escuro. E a igreja, às vezes, prefere tatear no escuro. Em toda a guerra, um dos fatos mais importantes é conhecer os planos do inimigo. Nós, às vezes, não sabemos disso, mas, por exemplo, estamos em paz, mas os estados, as nações, elas não vivem em paz, não. Os seus governantes, eles vivem o tempo todo. É por isso que existem os projetos, né? Existem as logísticas de saber quais são as armas do inimigo. Ou vocês acham que os Estados Unidos eles estão tranquilos, achando que o Japão, que a Coreia, que os países em volta dele estão felizes com ele? Eles são preparados para qualquer momento. Todos os países se preparam para a guerra, todos. Eles têm que conhecer as armas do inimigo. E nós também precisamos conhecer as armas do inimigo. Então, Deus ele nos chama para isso, para nós conhecermos as armas do inimigo, sabendo que a nossa luta, como diz a palavra de Deus, ela não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. É assim que a Bíblia diz. Nós precisamos, irmãos, conhecer as armas do inimigo e nós precisamos, principalmente, conhecer as nossas armas. Porque a Bíblia diz o quê? Sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Como é que eu vou me fortalecer em Deus e na força do poder de Deus? A Bíblia diz, me revestindo de toda a armadura de Deus. Nós não temos condições nenhuma de vencer o inimigo se não for revestidos com o poder de Deus e com as armaduras de Deus. Precisamos entender isso. Mas nós, como igreja de Laodiceia, às vezes, nessa indiferença que nós vivemos, nós achamos que nós não precisamos de nada. E nós precisamos de tudo o que Deus tem enviado para nós. Nós precisamos de tudo. Então, a primeira coisa, entender, eu não conseguiria vencer Satanás com as suas armas poderosas se eu não me revestisse do poder de Deus com as suas armas infinitamente poderosas. Nós sabemos que Satanás não tem poder nenhum sobre um servo de Deus que estiver realmente caminhando, fortalecido no poder de Deus. Ellen White ela diz o seguinte, apenas os que forem diligentes estudantes, olha o que ela diz, ela não diz apenas os que forem estudantes, ela diz os que forem diligentes estudantes das Escrituras, que receberam o amor da verdade, estarão ao abrigo dos poderosos enganos que dominam o mundo. Pelo testemunho da Bíblia, estes surpreenderão o enganador em seu disfarce. Percebe? Satanás ele vem disfarçado e eu preciso, se eu estiver realmente diligentemente estudando a Bíblia,
Jesus, ele era... Vocês lembram quando ele disse a Satanás, quando Satanás veio no deserto, né? Se tu és o Filho de Deus, Jesus estava preparado para enfrentar Satanás ali. Nós precisamos estar preparados como Jesus estava para enfrentar Satanás, porque ele vem disfarçado, certo? Mas ainda, para todos, virá o tempo de prova. Percebe que é por isso que algumas pessoas, meu Deus, eu não preciso estudar isso nessa manhã, né? Para todos virá o tempo de prova. Pela cirandagem da tentação, revelar-se-ão os verdadeiros crentes. Acha-se hoje o povo de Deus tão firmemente estabelecido em sua palavra que não vem a ceder à evidência de seus sentidos? Apegar-se-á nesta crise à Bíblia e a Bíblia só? Então, neste momento, às vezes a gente fica falando, fala demais, às vezes acontece comigo, a gente fala demais do sofrimento, a gente fala demais da pandemia e fala de menos, às vezes, na palavra de Deus, no que ela traz para nós. E nesse momento eu quero até agradecer a Ildete, que está aí, né, presentão, viu, Ildete? Tudo que está relacionado com a minha caminhada cristã, eu fico muito feliz de receber. Agradecemos o seu carinho. A gente sabe que, como eu disse a você, a gente não está aqui motivado, né, pelo presente, não. De jeito, o nosso presente é estar na presença de Deus junto com você aí no Canadá, junto com o Cleide lá na Itália, junto com cada um aqui no Brasil, em cada estado diferente. Mas como é bom a gente receber algo especial também, né? E eu amo o comentário bíblico adventista, amo, gosto muito de estudar, eu gosto de estudar a Bíblia, realmente desse jeito. E aí, tudo que nós precisamos, irmãos, tem que estar voltado principalmente para esse lado, que nos aproxima de Deus. Aí vem aqui, ele nos orientando a ter uma atitude de alerta espiritual. Eu preciso viver realmente com minhas antenas ligadas, em alerta espiritual. É preciso, por quê? Porque eu preciso recordar quão poderoso e quão astuto é o nosso inimigo nesta luta diária em que eu e você nos empenhamos. A hora em que vivemos é que é um estudo dos meios e planos dele, uma séria consideração e uma séria consideração das maravilhosas provisões de Deus. É aquilo que eu falei. Deus, ele fez provisões para nós. Deus fez provisões para nós. Eu preciso me apropriar dessas provisões. E uma decidida ação para usar toda a armadura cristã, empregando os diferentes meios de graça que o Senhor põe em nossas mãos para impedir o engano e a derrota. Nós temos visto com tristeza, irmãos, depois dessa pandemia, quantas pessoas estão distantes hoje de Deus? Na igreja, a igreja que eu frequento, quando ela abriu, até o momento agora que ela fechou um pouquinho aqui, teve que fechar porque Camaçari está muito difícil, a igreja estava com a metade dos seus membros praticamente. E olha, na hora que ela começou a melhorar, encher mais um pouquinho, aí veio esse movimento a fechar de novo. Vocês percebem? Então, mais do que nunca, com a igreja aberta ou com a igreja fechada, eu preciso dessas provisões, me apropriar disso aí. Essas palavras escritas há anos são muito relevantes hoje e descrevem o espírito que prevalece hoje em dia. A irmã White diz assim, olha, muitos há no mundo hoje que fecham os olhos às evidências dadas por Cristo para advertir os homens sobre sua vinda. Buscam aquietar toda a apreensão, ao mesmo tempo em que os sinais do fim se cumprem rapidamente. É o que Ellen White diz. Os sinais do fim se cumprem rapidamente e o mundo se apressa em direção ao tempo em que o Filho do Homem se revelará nas nuvens dos céus. A sonolência de Laodiceia se apodera de muitas mentes e as submete numa enganosa atitude de complacência, tornando-as indiferentes ao que está ocorrendo ao seu redor. Ao mesmo tempo que a gente vê que algumas pessoas dizem, olha, gente, não vamos ficar de olho, nos preocupar tanto com a pandemia. Temos que nos preocupar no sentido de olhar para cima e dizer, olha, os sinais estão
se aproximando cada vez mais, se cumprindo. Aliás, tem algumas pessoas que já dizem assim, nós já estamos na unha da estátua, né? Nós já estamos realmente, aqui tem uma passagem que daqui a pouco nós vamos ler, fantástica. Aí ele diz, está se desvanecendo a fé na próxima vinda de Cristo. Eu amei ontem, Robson, pregar sobre esse assunto, porque a igreja hoje quase não prega sobre a volta de Jesus, não é? Eu me lembro também, quando eu cheguei na igreja, que eu ouvia falar da volta de Jesus, eu chorava dentro da igreja, eu saí dali de dentro fortalecida, mas hoje quase a igreja não fala mais da volta de Jesus, certo? Meu Senhor tarde virá, não se diz apenas no coração, mas exprime-se também em palavras, e ainda mais decididamente nas obras. A insensatez nesse tipo de espera está embotando os sentidos do povo de Deus quanto aos sinais do tempo. A terrível iniquidade que predomina requer a máxima diligência e o testemunho vivo a fim de manter o pecado excluído da igreja. Ele está falando aqui que, infelizmente, o pecado ele entrou na igreja, infelizmente. A fé tem estado a decrescer assustadoramente, e só mediante o exercício pode ela aumentar. Irmão White diz, aqui, Paulo ensina a ser pecaminoso, mostrar-se indiferente aos sinais que devem preceder a segunda vinda de Cristo. Aos culpados desta negligência, chama ele filho da noite e das trevas. Ao vigilante e atento, anima ele com estas palavras, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Mas, às vezes, estamos na igreja como filhos das trevas, sem querer realmente pensar, dar ouvidos às provisões de Deus. Bom, aí fala aqui de 5 acontecimentos que ocorrem na igreja, né? No panorama, nessa visão geral que Deus traz para nós, 5 grandes acontecimentos ocorrerão no panorama da igreja e que vão afetar profundamente os membros e os filhos de Deus. Aí ele diz, a sacudidura, a reforma, o selamento, a chuva serôdia e a terminação da obra de Deus. Esses 5 acontecimentos, eles vão balançar a igreja, né? Todos eles, olha a orientação aqui, preste atenção, porque eu gostei muito desses 2 textos, um pouquinho longos, mas eu vou ler para vocês. Todos eles terminarão no fim do tempo da graça. Esses 5 acontecimentos, eles vão terminar no fim do tempo da graça. Vou repetir esses 5 acontecimentos. A sacudidura, a reforma, o selamento, a chuva serôdia e a terminação da obra de Deus vão terminar no fim do tempo da graça e se desenvolverão em forma mais ou menos simultânea. Eles vão acontecer em forma simultânea. Todos se acham intimamente relacionados e têm uma repercussão mútua. Durante o tempo da sacudidura, alguns membros se afastarão do redil, abandonarão a igreja, enquanto outros vão chegar. Eu estou estudando a Bíblia com pessoas de outras igrejas. Ou seja, outras pessoas estão chegando e alguns dos nossos estão saindo. Alguns participarão no movimento de reforma que, de uma maneira silenciosa, está ocorrendo, ao passo que outros, navegando na correnteza do mundanismo e aderindo a hábitos e desejos pecaminosos, impureza, egoísmo, orgulho, luta pela supremacia, perderão a áurea oportunidade que Deus lhes concede de mudar suas vidas, purificar suas almas por meio da gratuita justiça imputada de Cristo. E receber o manto precioso da justiça comunicada pela fé e por uma entrega diária. Vocês percebem? Então, misericórdia, né? Misericórdia. Quando a gente vê uma pessoa se afastando, a gente fica assim pensando, meu Deus, misericórdia. Eu tenho muito medo disso acontecer comigo e eu fico orando a Deus e buscando a Deus para que isso não aconteça, porque não estamos livres de acontecer conosco.
do desânimo acontecer conosco. Seu caráter será, desta maneira, transformado de acordo com o supremo exemplo de Jesus. É por isso que precisa buscar o Espírito Santo todos os dias para nos restaurar, não é? Restaurar em nós o caráter de Cristo. Aí, enquanto alguns, plenamente limpos pelo sangue do Cordeiro e crescendo em espiritualidade dia por dia, estarão recebendo o selo de Deus, outros não pagarão o preço requerido e no tempo devido receberão o sinal da besta. Olha que triste, não é? Deus está falando isso para a sua igreja. De igual maneira, o derramamento do Espírito de Deus durante a chuva serôdia encontrará alguns plenamente preparados. Nós gostaríamos de dizer que encontraria todos plenamente preparados, mas encontrará alguns. E quando diz alguns, a minha preocupação é que seja menos do que o que deveria, né? Talvez alguns poucos plenamente preparados, certo? Aí ele diz aqui, e mediante o poder do Espírito Santo e a vida convincente daqueles que estão plenamente convertidos e batizados pelo Espírito, milhares aceitarão a verdade num pequeno espaço de tempo. Vocês percebem a importância de nós buscarmos o Espírito Santo? Quando a chuva serôdia for derramada sobre a igreja de Deus, ele diz aqui, milhares aceitarão a verdade num pequeno espaço de tempo, e a tarefa evangelística da igreja terminará em um resplendor de glória. E a profecia de Apocalipse 18:1 se cumprirá em pouco tempo. Vamos ler Apocalipse 18:1 para ver o que a Bíblia diz? A Bíblia diz aqui em Apocalipse 18:1, depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade e a terra se iluminou com a sua glória. Aí ele diz aqui que quando nós realmente acordarmos, recebermos o Espírito de Deus e fizermos a obra que precisamos fazer, essa profecia se cumprirá em pouco tempo. Tudo isto ocorrerá antes do fim do tempo de graça. Estes 5 acontecimentos cessarão abruptamente na hora em que terminar o juízo investigativo e começar o tempo de angústia. E aí ele traz realmente algumas coisas para nós. Já são 4:58, né? Às vezes consideramos o processo de sacudidura como um acontecimento que está bem no futuro, mas a irmã White diz, estamos vivendo nesse tempo agora mesmo, né? Vi que nos achamos no tempo da sacudidura. Satanás está trabalhando com todo o seu poder para arrebatar as almas das mãos de Cristo e fazer com que ofendam o Filho de Deus. Há séculos, o profeta disse, naquele dia será fortemente sacudida a terra de Israel. Irmãos, nós já estamos vivendo esse tempo, nós já estamos vivenciando na igreja esse momento. Qual é o significado da sacudidura? A irmã White diz o seguinte, perguntei a significação da sacudidura que eu vira e foi-me mostrado que era determinada pelo testemunho direto contido no conselho da testemunha verdadeira à igreja de Laodiceia. Isto produzirá efeito no coração daquele que o receber e o levará a empunhar o estandarte e propagar a verdade. Alguns não suportarão esse testemunho direto, levantar-se-ão contra ele, e isto é o que determinará a sacudidura entre o povo de Deus. Aquela coisa, irmãos, muitos não vão suportar ouvir a verdade, porque muitos não querem ouvir a verdade. Muitos preferem viver enganados. Viver enganados. Nós estamos vivenciando esses momentos a sós com Cristo. Quando a gente fala para algumas pessoas, elas não dão importância, isso deixa a gente agoniado. Nós participamos da vigília semana passada, terça-feira, que vigília fantástica aquela. Ouvir tudo aquilo, quem participou sabe muito bem o que ouviu. Mas, irmãos, como foi dito, até pastores da nossa igreja não estão acordados para essa realidade, né? E nós precisamos orar para que a igreja realmente acorde. Qual é a essência da mensagem à Laodiceia? Estais completamente enganados quanto à vossa condição espiritual. Pensais que sois ricos e que não tendes necessidade de coisa alguma. Sois, entretanto, miseráveis, pobres, cegos e nus.
Ou seja, se o membro de Laodiceia aceitar este veredito da parte de Deus, que conhece nossas obras e nossa condição mais do que nós mesmos, se humildemente se aperceber da sua desesperada situação e se arrepender, Deus vai agir. Deus vai enviar o Espírito Santo e vai agir, não é? Porque nós realmente precisamos do fruto do Espírito para sermos verdadeiramente ricos. Nós estamos, às vezes, achando que ser rico é a condição que nós estamos, quando, na verdade, nós precisamos ser restaurados à imagem de Jesus para realmente sermos ricos dessa graça de Deus, certo? Deus quer formar em nós um caráter que receba o selo do Deus vivo. O que nós estamos aqui é para isso. Bom, desta maneira, a sacudidura, o selamento, a reforma, a chuva serôdia e a terminação da obra de Deus ocorrem juntos e se desenvolvem simultaneamente. Bom, durante o tempo de angústia, o juízo investigativo terminará com a revisão dos nomes dos livros e vai ser decretado no céu o que diz na Bíblia: continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. O tempo de graça terminará e terá início o terrível tempo de angústia. Somente os que tiverem passado pela múltipla experiência mencionada nesse parágrafo anterior serão vitoriosos durante a difícil hora da angústia de Jacó. Nós sabemos o momento que Jacó passou, né? E nós precisamos realmente, como ele, ter aquele encontro, nos agarrarmos com Deus e dizer: Senhor, eu não vou lhe soltar realmente, né? Eu não quero lhe soltar, não soltar das mãos de Deus, certo? Aí fala sobre a questão da perseguição, né? Que nesse tempo terá atingido o seu ponto mais alto, a legislação dominical se achará em plena vigência em todo o mundo, os santos estarão, olha aqui, preste atenção, os santos estarão nas celas e nos calabouços, nas montanhas, nas selvas, nos desertos, sofrendo. Serão, entretanto, protegidos contra... Aí já vem, ó. Vocês perceberam que no início... Precisa entender isso. Vem sofrimento, mas vem bênção de Deus. Mesmo sofrendo, serão protegidos contra as 7 últimas pragas. E, de maneira providencial, não receberão dano graças à intervenção do poder de Deus. Certo? Nós não vamos sofrer sozinhos. A presença de Jesus e de seus santos anjos converterá as celas e os calabouços em que se encontram os santos em mansões de luz e esperança. Os filhos de Deus que estiverem fugitivos em lugares inabitados da terra receberão alimento e água, bem como assistência e proteção de Deus mediante a intervenção milagrosa dos anjos. Aí a gente pergunta, é melhor ficar do outro lado ou do lado de Deus? Não é? E quando os malvados estenderem suas mãos, antecipando o dia em que expirará o decreto de morte, a fim de exterminar do planeta todos os que guardam o sábado, e para desbaratar a odiada minoria, Deus manifestará seu poder de maneira extraordinária à meia-noite. E ela diz aqui, o sol aparece resplandecendo em sua força, sinais e maravilhas se seguem em rápida sucessão. Os ímpios contemplam a cena com horror, o terror e espanto, enquanto os justos veem com solene alegria os sinais de seu livramento. Finalmente, ele diz aqui, pouco tempo depois, grandes calamidades naturais constituirão o sinal de que o Filho de Deus aparecerá nas nuvens do céu. Os maus serão destruídos e a pequena nuvem aumentará mais e mais em tamanho, até que se dê a majestosa aparição de Cristo rodeado por seus anjos. Aqui tem algumas perguntas que eu vou deixar para fazer no final. Mas, irmãos, vale a pena se apropriar das provisões de Deus. Vale a pena viver do lado de Deus. Vale a pena ser alienado do mundo. Mas entrega o coração, entrega o teu caminho, ok? Ao Senhor. Não vamos baixar a guarda, não. Agora, mais do que nunca, nós precisamos realmente nos apropriar da armadura de Deus. A Bíblia precisa estar na nossa mão e no nosso coração. Que Deus nos abençoe. Amém.
Amém, Angélica. Deus seja louvado, viu? Muito bom. Primeiro capítulo, nós precisamos, irmãos, ter consciência do que está por vir mesmo, viu? E no meio dessa luta, nós não estaremos sozinhos. Deus sempre vai estar do nosso lado. E é fato, irmãos, quem estiver com Cristo vai vencer. Com Cristo nós somos mais do que vencedores. Louvado seja Deus. Quero convidar a irmã Javane para soltar o louvor. Depois a gente volta às considerações finais. Se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei, perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas. Ouvirei as preces, sararei a terra. Eu seguirei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas. Ouvirei as preces e sararei a terra. Eu seguirei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo.
Jesus. Amém, louvado seja Deus. Interessante, Angélica, no comentário que você fez, a leitura, essa é uma guerra, essa é uma batalha que nós já sabemos quem vai ganhar e quem vai perder. Fica fácil escolher, queridos. Escolher estar do outro lado, qual é o adjetivo que nós colocaríamos? Falta de sabedoria, burrice, ignorância. Se você já sabe que Cristo vai vencer, olha aí o livro, ó, A Vitória da Igreja, do outro lado, Angélica, mais para cá. Isso. A Vitória da Igreja na crise... Isso, esse é o livro, A Vitória da Igreja na Crise Final. Isso. E nós sabemos quem vai vencer essa batalha, né? Quem vai perder. Então, que possamos estar do lado de Jesus, como estamos agora, para permanecermos firmes até que ele venha. Antes de Angélica fazer a sua consideração final e oração, hoje é o aniversário, Angélica, do esposo da irmã Simone, lá de Lauro de Freitas, viu? Uau! Ele está fazendo mais um aninho, ela está toda feliz, né? Deus seja louvado. Parabéns, viu, meu irmão, por essa data Amém. tão especial. Deus continue te abençoando. Qual é o nome Angélica, suas dele? considerações Qual é o nome dele? finais e a oração, minha amiga. Qual é o nome do esposo de Simone? Simone, ela não colocou o nome. Coloca o nome dele aí, Simone, no chat. Muito bem. Enquanto ela coloca o nome no chat, parabéns, Simone, viu? Parabéns para seu esposo. Aqui tem algumas perguntas que nós precisamos responder para nós mesmos, irmãos. Estamos nós, como igreja, e individualmente, plenamente preparados para enfrentar esses acontecimentos que vão realmente suceder, né? Queiramos nós ou não, nós vamos passar por eles. Estamos preparados como igreja e como pessoa? Desfruto de uma experiência cristã significativa e profunda, ou se trata de uma experiência superficial e formal? São perguntas que eu tenho que responder para mim. Estou participando do bendito processo de selamento do povo de Deus? Estão sendo escritos nas tábuas de carne de meu coração pelo Espírito Santo o caráter perfeito de Cristo e os elevados princípios de sua lei? Ou algum pecado, alguma fraqueza favorita bloqueia o caminho para a obra da graça de Deus? Estou me protegendo com a poderosa armadura de Deus, de modo que esteja plenamente preparada para passar pelo tremendo tempo de peneiramento? Posso eu resistir à prova de tal sorte que nada nem ninguém me separe do amor de Deus? Estou recebendo diariamente a chuva temporã do Espírito Santo e, assim, alistando-me para os poderosos aguaceiros da chuva serôdia? Se nós estamos realmente fazendo tudo isso que precisamos fazer, nada temos a temer quanto ao futuro, não é? Nada temos a temer quanto ao futuro. Vamos orar? Angélica, o nome do esposo de Bebeto, Simone é Bebeto, viu? Senhor, nosso Deus e Pai, mais uma vez entramos, querido Deus, por tua graça e pelo amor de Jesus, na tua sala de audiência, para agradecer por nos ter despertado, querido Deus, para este momento na tua presença. Certamente, querido Deus, que esses movimentos da madrugada não estão sendo em vão. O Senhor está chamando o teu povo para se unir ao Senhor e uns aos outros, em busca, querido Deus, do Espírito Santo, de poder, para vencermos as nossas batalhas desses últimos dias. Aqui está, querido Deus, um motivo de gratidão para nós. Hoje o esposo de Simone, Bebeto, está agradecendo ao Senhor por mais um ano de vida. Como é bom viver, Senhor Deus. Apesar dos dramas deste mundo, nós estamos vivos, ele está vivo. O Senhor abençoa a tua serva com a vida do seu esposo, que o Senhor continue abençoando o Bebeto e que ele realmente encontre no Senhor o motivo para viver cada dia da sua vida. Que Simone encontre no Senhor o motivo para viver cada dia da sua vida e essa também seja a nossa realidade. Amém. Nos ajuda, querido Deus, a nos apropriar da armadura do Senhor. Que tudo aquilo que nós almejamos esteja no teu trono de graça, nossos sonhos estejam em tuas mãos,
que as nossas maiores necessidades sejam caminhar ao teu lado, querido Deus. A tua palavra está na nossa casa, ela precisa estar na nossa mão, ela precisa estar na nossa mente e no nosso coração. Que o Espírito Santo nos ajude a nos aproximar do Senhor através da tua palavra. E que em nós seja restaurado, querido Deus, o caráter semelhante ao de Jesus. Que nós ansiamos receber a chuva serôdia. Que demos lugar ao Espírito Santo cada dia da nossa vida, para que ele venha nos encharcar, querido Deus, nos possuir de tal forma que nós unidos possamos realmente pregar essa mensagem linda de esperança para as pessoas que estão precisando. E assim possamos realmente apressar a volta de Jesus. Obrigada por tuas palavras, Senhor Deus. Obrigada pela tua presença. Nós não estamos sozinhos. Obrigada por isso, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, Angélica. Muito obrigado a todos. Que a bênção do nosso Deus seja constante na vida de todos vocês. Amém. Deus abençoe a todos. Um ótimo dia. Irmãos, feliz semana para todos.